Você já reparou como a palavra preguiça virou uma condenação silenciosa? Sempre que você não consegue agir, não consegue começar, não consegue continuar, a resposta parece simples demais. Eu sou preguiçoso. Mas e se isso não fosse verdade? E se aquilo que você chama de preguiça fosse, na realidade, um sinal profundo da sua mente tentando te proteger de algo que está mal alinhado? Há mais de 400 anos, guerreiros japoneses já entendiam isso. Para eles, travar não era fraqueza. Hesitar não era falha de caráter. Era informação. Um aviso interno de que força aplicada no lugar errado só gera desgaste. Enquanto hoje tentamos nos empurrar à força com motivação vazia e disciplina artificial, eles aprenderam a agir sem lutar contra si mesmos. Este vídeo não é sobre acordar cedo, força de vontade, ou se odiar até produzir mais. É sobre um método antigo, psicológico e silencioso, que ensina como agir sem se sentir preguiçoso, não porque você virou uma máquina, mas porque finalmente entendeu como a sua mente realmente funciona. Se você ficar até o final, talvez perceba que o problema nunca foi você, foi a forma como te ensinaram a agir. Antes de qualquer método, existe uma verdade que precisa ser encarada com honestidade. Preguiça, na maioria das vezes, não é falta de energia, é conflito interno. Pense nisso com calma. Você consegue passar horas em algo que gosta. Consegue se concentrar quando está envolvido emocionalmente. Então, por que trava justamente naquilo que diz ser importante? Porque o seu cérebro não age baseado em obrigação moral, mas em segurança, sentido e clareza. Quando uma tarefa gera confusão, medo de errar, excesso de expectativa ou sensação de inutilidade, o sistema entra em modo de defesa. Ele freia. E você chama isso de preguiça. Os japoneses de séculos atrás não xingavam esse estado. Eles observavam. A resistência era tratada como um sinal, não como um defeito. Um aviso de que algo no caminho estava errado. O momento, o método ou o motivo. Forçar ação sem entender isso era visto como imprudência, não como virtude. Quando você tenta se empurrar à força todos os dias, algo curioso acontece. Você começa a se odiar por não agir, e esse ódio aumenta ainda mais a resistência. Um ciclo silencioso se forma. Quanto mais você se cobra, menos se move. Quanto menos se move, mais se julga. E aos poucos, agir passa a doer mais do que ficar parado. Este método de 400 anos começa aqui, parando de lutar contra o sintoma e começando a ouvir a mensagem. Só depois disso a ação volta a ser natural. Existe um erro silencioso que a maioria das pessoas comete: achar que a mente manda e o corpo obedece. Durante séculos, os japoneses entenderam algo que hoje a psicologia confirma. O corpo percebe o erro antes da consciência. Quando você sente peso, cansaço antecipado, aversão ou fuga, isso não é fraqueza. É o corpo reagindo a um desalinhamento. Observe com honestidade. Quantas vezes você tenta agir em horários em que sua mente está turva? Ou exige foco profundo depois de horas de estímulos, telas e decisões? Ou tenta executar tarefas complexas sem preparo emocional algum? O corpo responde fechando o freio. E quanto mais você ignora isso, mais ele aperta. Os antigos chamavam isso de agir contra o fluxo. E agir contra o fluxo sempre custa o dobro de energia. Não é coincidência que você rende mais em certos horários, em certos ambientes, em certos estados emocionais. A produtividade real não nasce da força, nasce do timing certo. O samurai não atacava quando estava confuso, cansado ou emocionalmente instável. Ele esperava o momento em que o movimento seria inevitável. Aqui entra uma mudança simples mas profunda. Em vez de perguntar, como me forçar a agir, comece a perguntar, o que no meu estado atual está tornando essa ação pesada? Às vezes é sono, às vezes é fome, às vezes é excesso de expectativa, às vezes é medo disfarçado de cansaço. Quando você respeita esses sinais e ajusta o momento, algo muda. A mesma tarefa que antes parecia impossível começa a fluir com menos esforço. Não porque você ficou mais forte, mas porque parou de lutar contra o próprio corpo. Existe um mito moderno que destruiu mais vidas do que a falta de talento. A ideia de que pessoas disciplinadas são aquelas com força de vontade infinita. Os japoneses nunca acreditaram nisso. Eles sabiam que força de vontade é instável, emocional
e profundamente limitada. A psicologia moderna apenas confirmou o que eles já praticavam há séculos. Força de vontade é um recurso finito. Quanto mais você a usa, menos sobra. É por isso que tentar virar outra pessoa de um dia para o outro quase sempre falha. Você acorda motivado, cria regras rígidas, promete mudar tudo. E alguns dias depois, desaba. Não por fraqueza, mas porque montou um sistema que depende de um combustível que acaba rápido. O método antigo fazia o oposto. Ele não perguntava, tenho força para agir? Ele perguntava, como tornar essa ação inevitável? Quando uma ação exige decisão toda vez, ela drena a energia. Quando exige negociação interna, ela cansa antes mesmo de começar. Mas quando o caminho já está desenhado, o corpo simplesmente anda. É por isso que os samurais transformavam tudo em ritual. Mesmo horário, mesmo local, mesmo gesto inicial. O ritual não é superstição, é economia mental. Quando você senta sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, com os mesmos estímulos, o cérebro entende. Não é uma escolha, é apenas o próximo passo. Disciplina real não é vencer a mente todos os dias, é tirar da mente a chance de sabotar. E aqui está a parte desconfortável. Quanto mais você confia na força de vontade, mais dependente da motivação você se torna. E motivação é volátil. Ela some exatamente quando você mais precisa. A saída não é se tornar mais forte, é se tornar mais inteligente. Criar sistemas onde agir dá menos trabalho do que desistir, onde o ambiente empurra você para frente sem exigir heroísmo. A verdadeira disciplina não grita. Ela não faz esforço visível. Ela simplesmente acontece. A maioria das pessoas acredita que vive por escolhas conscientes. Mas a verdade é mais desconfortável. O ambiente decide antes da mente. Os japoneses sabiam disso. Por isso, nunca confiaram apenas em autocontrole. Eles moldavam o espaço para que o comportamento correto fosse o mais fácil possível. Repare em algo simples. Quando o celular está à vista, sua atenção se fragmenta. Quando a comida ruim está perto, você cede. Quando a bagunça domina o espaço, a mente se confunde. Nada disso é falta de caráter. É neurologia básica. Seu cérebro foi feito para economizar energia. Ele escolhe sempre o caminho com o menor atrito. Se o ambiente favorece a distração vence. Se favorece a ação acontece quase sem pensar. Os antigos chamavam isso de preparar o campo antes da batalha. O guerreiro não entrava em combate confiando apenas na coragem. Ele escolhia o terreno, a luz, a posição, porque sabia que quando a batalha começasse, já seria tarde para pensar. Na vida moderna, é a mesma coisa. Quer foco? O ambiente precisa gritar foco. Quer consistência? O ambiente precisa eliminar escolhas. Quer agir mais? Precisa remover tudo que disputa sua atenção. Isso significa menos estímulos visuais, menos objetos fora do lugar, menos acesso fácil ao que te puxa para trás. Quando você organiza o espaço, não está sendo produtivo. Está reduzindo o número de decisões que te cansam antes mesmo de agir. E aqui está o ponto-chave. Disciplina não é resistência constante, é engenharia silenciosa. Você não vence a preguiça com briga diária. Você vence tornando a preguiça irrelevante. Quando o ambiente está alinhado, o corpo entra no ritmo. E quando o corpo entra no ritmo, a ação flui. Sem luta, sem drama, sem esforço exagerado. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete: tratar a preguiça como falha moral. Desde cedo nos ensinaram que sentir resistência é sinal de fraqueza, que travar é falta de caráter, que não agir é preguiça pura. Mas os métodos antigos viam isso de outra forma. Para eles, a resistência era um sinal, não um defeito. Quando o corpo trava, algo está desalinhado. Ou o esforço é grande demais para o momento, ou o propósito não está claro, ou o método não respeita a forma como você funciona. A preguiça surge quando o cérebro não vê sentido, segurança ou clareza. Ela não aparece para te sabotar, ela aparece para te proteger. O problema é que, no mundo moderno, aprendemos a ignorar esses sinais. Forçamos produtividade, empurramos tarefas com culpa e criamos um ciclo de desgaste que só aumenta a aversão à ação. Os japoneses faziam o oposto.
Quando algo não fluía, eles diminuíam a pressão e aumentavam a precisão. Observavam, ajustavam, refinavam. Perguntas simples mudam tudo. Isso está grande demais para agora? Estou tentando começar pelo ponto errado? Isso realmente importa ou só parece que importa? Quando você faz essas perguntas, a preguiça começa a perder força, porque ela não foi combatida, foi compreendida. Existe uma diferença profunda entre disciplina cega e disciplina consciente. A disciplina cega força, a consciente escuta. E aqui está algo contra-intuitivo. Quanto mais você respeita seus sinais internos, menos resistência aparece. Não porque você ficou mais forte, mas porque parou de lutar contra si mesmo. A ação verdadeira nasce quando corpo e mente apontam na mesma direção. E isso só acontece quando você para de tratar a preguiça como inimiga e começa a enxergá-la como um indicador de ajuste fino. Quando isso muda, agir deixa de ser um peso e passa a ser uma consequência natural. Existe um estado raro, mas profundamente humano, em que agir não dói. Você já sentiu isso alguma vez? Talvez escrevendo, estudando, treinando ou trabalhando em algo que de repente simplesmente fluiu. O tempo passou diferente. O corpo cooperou. A mente ficou silenciosa. Os antigos chamavam isso de agir sem fricção. Hoje chamamos de estado de fluxo. O erro moderno é achar que esse estado aparece por motivação, ou por inspiração, ou por um dia perfeito. Não aparece. O fluxo surge quando três coisas se alinham: clareza, simplicidade e presença. Clareza sobre o que está sendo feito, simplicidade no próximo passo, presença total naquele momento, sem negociação interna. É por isso que os métodos antigos começam pequeno, muito pequeno. Não é vou trabalhar 2 horas, é vou abrir o arquivo. Não é vou treinar pesado, é vou colocar o tênis. O cérebro não resiste ao início quando ele é simples, ele resiste ao peso do todo. Quando você reduz o começo ao mínimo possível, algo acontece. O movimento começa antes que a mente tenha tempo de sabotar. E uma vez em movimento, continuar exige menos energia do que parar. Outro ponto essencial do fluxo é o ritual. Os japoneses não dependiam de vontade. Eles dependiam de sinais, mesmo lugar, mesmo horário, mesmo gesto inicial. Esses pequenos rituais dizem ao cérebro: agora não é hora de decidir, é hora de fazer. Decisão consome energia. Ritual economiza. E quanto menos energia você gasta decidindo, mais sobra para agir. O fluxo também exige limites. Sem celular ao alcance, sem múltiplas tarefas abertas, sem a ilusão de que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Fluxo não nasce do excesso, nasce da exclusão. Você tira o que não importa até sobrar apenas o que precisa ser feito agora. Nesse ponto, agir deixa de ser esforço e se torna consequência. Você não está se empurrando, está apenas seguindo o próximo passo óbvio. E quando isso vira rotina, algo muda profundamente. Você não se sente mais preguiçoso, não porque virou uma máquina, mas porque parou de criar atrito desnecessário com a própria mente. A disciplina deixa de ser força, passa a ser design. Design do ambiente, do tempo, do início. É assim que os métodos antigos venciam o cansaço, não exigindo mais energia, mas exigindo menos resistência. Se você guardar apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta: você nunca foi preguiçoso. Você apenas aprendeu a lutar contra si mesmo em vez de aprender a se escutar. Durante séculos, os japoneses entenderam algo que a modernidade esqueceu. Ação não nasce da força, nasce do alinhamento. Quando método, ambiente e propósito estão desalinhados, o corpo trava. Quando estão em harmonia, o movimento acontece quase sem esforço. A chamada preguiça é só um alarme, um sinal de que algo está fora do lugar. E toda vez que você ignora esse sinal e tenta se empurrar à força, você se cansa mais e avança menos. O método que atravessou 400 anos não te pede mais disciplina, te pede mais consciência. Observar a resistência, traduzir o que ela quer dizer, ajustar o caminho, começar pequeno e repetir. É assim que a ação deixa de ser sofrimento e se torna algo natural, constante e silencioso. A verdadeira mudança não começa quando você se cobra mais, mas quando você para de se atacar. Então, não espere motivação, não espere o dia perfeito. Escolha agora um passo mínimo, apenas um.
porque o movimento certo, mesmo pequeno, vence qualquer força de vontade cansada. E é assim, com leveza e precisão, que você deixa de se sentir preguiçoso e começa finalmente a agir como quem entendeu o próprio ritmo.